A gente não pode deixar de falar do que aconteceu ontem, né? De jeito nenhum, a gente tem que falar. E aí, velho, como é que você vê a eliminação de ontem? Do ponto de vista do torcedor, da mãe do futebol. Depois eu quero falar sobre esse ano do Bahia, nesse contexto de não gosto de falar reconstrução, mas enfim, nesse momento de fundação do futebol gerido pela SAF. Então começa a desabafar. Eu acho que a gente não pode ficar passando pano para as coisas, não, né? A gente se conhece já há muito tempo e você sabe que eu, Renatinho, Cacito, Tchelo, a galera do Futebol SA, nós somos muito defensores, né, de uma visão de longo prazo, de um processo de construção estruturada. A gente entende que um time como o Bahia, que mora nos nossos corações, né, e quem é torcedor, evidentemente que tem com o time uma relação diferente, uma relação de amor, de paixão, e toda a falta de lógica que o amor e a paixão traz para as nossas relações. Então é óbvio que você tem com esse clube uma relação de imediatismo, de curto prazo, você quer resultado, torcedor é assim, normalmente, a gente entende, mas é óbvio que a gente defende a construção de um projeto de longo prazo, com calma. Ninguém está discutindo isso aqui, e que nesse projeto a gente vai ter dias melhores, dias piores, conquistas, derrotas, enfim, faz parte. Porra, mas é muito difícil para mim vir aqui hoje e falar do dia de ontem com calma e em paz. Porque, assim, todo mundo tem a sua lista de dias e de jogos que você considera imperdoáveis, né? Como o 6-0 do Sport, como a derrota da Copa do Nordeste para o Sampaio Corrêa. Tem uma lista, né? Todo mundo que torce para o seu time tem uma lista de jogos que você considera que são imperdoáveis, não apenas o resultado, mas a história do jogo. E para mim o jogo de ontem está na minha lista de jogos que são imperdoáveis. É imperdoável, né? Assim, como torcedor. Eu não estou dizendo que quem está lá agiu com descaso, eu não estou discutindo o caráter das pessoas que estão lá. A gente sabe e reconhece a melhor das intenções de quem está conduzindo, pelo menos recentemente, com mais acertos do que erros. Mas, brother, o jogo de ontem, assim, eu fui dormir com muito puto da vida, eu fui dormir com muita raiva. Porque diferentemente do que aconteceu no outro jogo aqui, em que todo mundo termina o jogo com aquela sensação de injustiça. Futebol não tem justiça, né? É uma palavra difícil de você falar injustiça no futebol. Foi um desmerecimento, mas não merecia, né? Perder. Não merecia. No máximo, ok, um empate, beleza, vá lá, ok. Porra, mas termina aquele jogo com a sensação de que o time deixou em campo, se entregou, foi inteligente, e o resultado não veio por um conjunto, né? Futebol tem isso. Futebol é um jogo normalmente de poucas chances. Se você não mata as chances que você tem, a efetividade ela é mais importante do que o mérito, né? Do que o esforço. E ontem não, brother. Ontem teve uma hora do que eu olhava assim pro jogo e disse, cara, eu vou ficar aqui até as 4 da manhã, né? E não vai acontecer nada, porque não é possível. Eu fiquei muito, muito impressionado com a entrevista de Canu. Não sei se você viu a entrevista. Não vi, não. Na hora, termina o jogo, eles escolhem, não sei porquê, escolheram Canu para dar a entrevista. E eu quero, assim, ressaltar, talvez seja do elenco do Bahia, do ano passado para esse ano, o jogador que para mim mais evoluiu. E foi o melhor em campo ontem, E para mim foi o melhor em campo ontem, disparado. E Canilves, né? Canilves dá irmão, uma... já foi. O que é o Canu diante do que aconteceu ontem, irmão? Exatamente. É o menor dos meus problemas. Não sei, mas enfim, vamos pra frente. Laelíssima. Canilves termina o jogo assim, e ele dá uma entrevista e você sentia, acho que Gabi viu também, foi? A gente estava comentando isso aqui no bastidor. Você sentia que ele estava se segurando para não dizer o que ele queria dizer. Você sentia talvez tenha sido o único jogador que eu tenha visto ontem, assim, verdadeiramente incomodado com o que aconteceu. Né? Ele dizendo assim, porra, não é possível, cara, a gente tinha que ter feito mais, a gente não deu um drible. Né? O time não fez um chute em gol. Não acertou um chute no alvo. Um chute no alvo. A gente sempre discute assim, o Bahia é um time... Como é que pode um time que não tem, de fato, assim, atacantes individualmente espetaculares, brilhantes, como é que pode esse time estar entre os clubes com o melhor ataque do Brasil? É porque o sistema funciona. Sim. Se eu não tenho uma qualidade individual e eu tenho um resultado coletivo, é porque ao longo do tempo, né, o esquema que foi montado por Rogério mais funcionou do que não funcionou. Sem dúvida. E esse esquema transformou um time de atacantes medianos num time com a marcação que está no topo dos que mais marcaram. Ontem não.
Assim, é desses jogos difíceis de você explicar. É difícil de você explicar. Eu ontem vi assim de volta para o futuro, sabe? Eu me vi há 10, 15 anos atrás vendo um time covarde entrar em... Desculpe o termo, se eu estiver sendo injusto, me perdoe. Não, tá sendo não. Eu vi um time ontem covarde. Eu vi ontem um Bahia completamente desconectado do padrão de comportamento daquilo que a gente se acostumou, especialmente nesse último ano e meio. E daquilo com a situação que era o jogo mais importante do clube em nível nacional em 35 anos exigia. Por que eu tô falando isso? A última vez que nós fomos numa semifinal, 35 não, 34, né? Porque a última vez que fomos numa semifinal nacional foi em 90. Sim. Ali tava valendo, velho, sabe? Muita coisa. Muita coisa. Ali tinha grana, ali tinha história, ali tinha autoestima do torcedor, ali tinha o símbolo. Eu senti ontem o Flamengo me tratando como um time pequeno. Exatamente. E repare, sabe o que é que mais irrita? Meu sentimento torcedor foi esse. Eu saí de, porra, que isso, cara? O Flamengo, Tom, acho que jogou 55% a 60% do potencial. Exatamente. Sabe aquela coisa que você fala assim, que você bota a mão e diz assim, peraí, filho, fica na sua. Fica na sua que você tá fazendo muita zoada, pronto. Aí dá um grito, aí... Fique na sua que você não tá nessa prateleira, você não, né? Esse campo aqui, não, foi o que eu senti, diferentemente de outros jogos, mas foi o que eu senti. É a terceira derrota seguida, né, do time. Nos últimos 4 jogos, se não me engano, foi um empate e 3 derrotas. 3 derrotas seguidas. Não, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Bragantino e perdeu pro Flamengo de novo. Perdeu pro Flamengo de novo. E eu sem ter... Aí quem está falando aqui é o coração do torcedor, que, de novo, entende tudo que está sendo feito pelo City, entende, defende, concorda com tudo, com o processo que está sendo feito pelo City. Mas, assim, como torcedor, ontem eu tenho que dizer que eu vi entrar em campo um time covarde. Um time que se apequenou e que se comportou de um jeito que é completamente descabido para o que está acontecendo hoje, para o ambiente do time, para o projeto de futuro e para o tamanho daquele jogo. Então, aquela coisa que você fala assim, eu não estou entendendo. O que está acontecendo aqui, brother? Alguém me conta, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui hoje. Né? Completamente desproporcional e descabido. E sem aquela sensação de incômodo. Eu juro a você, eu só vi isso em Canu. Vamos lá. Eu não vi isso em Rogério, na entrevista de Rogério. Você me conforta, sabia, velho? Porque às vezes eu fico com medo de estar sendo injusto, e de estar sendo imediatista e passional demais. Não que eu não deva ser, né? Mas entenda, antigamente a gente tinha um brado que era potencializado, Tom, pela falta de perspectivas. Sim. O Bahia era ruim e a gente não via futuro. O Bahia decepcionava a gente não via futuro. Aliás, a gente vê futuro na Série B, a gente tinha medo de uma Série C, entendeu? Sim. Hoje, não, né? A gente sabe que o Bahia está sendo construído para coisas muito grandes e tem agido em várias frentes nesse sentido, né? O maior investimento da temporada, contratou recentemente um jogador de 65 milhões de reais. O Bahia subiu de patamar, não o patamar que a torcida espera, mas, pô, ano passado a gente era um time rebaixável, esse ano a gente é um time de G6 de Libertadores, evidentemente. Né? Mas, Tom, e eu fiquei muito feliz com tudo que você falou, porque você é o cara da racionalidade, das finanças, do profissionalismo, você é o cara da gestão. Né? Mas o futebol, meu velho, não pode estar descolado disso também que você mostrou. Do sentimento. Não é? Do sentimento. Sabe? E repare, eu acho que há um problema de gestão aí no Bahia. Com um discurso que Rogério até parou de repetir, mas que talvez tenha contagiado o ambiente interno e que reflete muito o que eu chamava de bundamolismo. Só que agora é um bundamolismo prime, né? Porque o Bahia... porque o Bahia agora parece que o Bahia tá se comportando bundamolismo prime. Porque o quê? Não eram aqueles times vagabundos de outrora, que é um time com capacidade, com talento, né? Só que na hora das decisões, esse time derrete. E repare, aí, por que eu tô falando isso? Né? Porque o Rogério vem com aquela coisa, invariavelmente, salvo as últimas, em momentos de derrota, Rogério sempre lançava aquela carta do, olha, mas o Bahia está sendo construído para o futuro, faz parte do processo de amadurecimento, papapá. Pô, velho, uma ova. Por mais que você saiba que realmente o Bahia está sendo construído, que você não vai destruir a terra por causa de uma derrota ou outra, tem que haver indignação, tem que haver empatia com o sentimento do torcedor, certo? Então assim, você não pode apresentar essa desculpa o tempo inteiro, porque é o seguinte, você desmobiliza os caras. Se os caras vão entrar em campo sabendo que aquilo não é um jogo de vida ou morte, que o Bahia está sendo construído para daqui a 2, 3, 4 anos, por que eu vou me desgraçar?
Se na volta pro vestiário eu sei que os meus chefes vão estar satisfeitos porque eles estão olhando no futuro, pra que eu vou me doar? Pra que eu vou dar carrinho de cabeça? Por que eu vou achar que é o jogo de Copa do Mundo que é o último jogo da minha vida? E repare, isso tem transparecido em momentos decisivos nessa temporada, independentemente do nível do adversário. Olha a maneira que a gente entregou o Campeonato Baiano pro Vitória, ganhando de 2-0 no Barradão, e o Bahia permitiu daquela forma indolente a virada do Vitória. Olha o Bahia como foi incapaz de fazer um gol no CRB e foi eliminado da Copa do Nordeste na semifinal em casa. Olha o Bahia naquele momento que a gente estava com a liderança de forma muito factível, não consegui ganhar do Criciúma com jogador a mais. Entendeu? Então assim, velho, o Bahia precisa parar com isso. É preciso ter senso de urgência, é preciso ter cobrança, é preciso entender o seguinte, que o torcedor tá na fila há muito tempo e tem altamente legitimidade para cobrar resultados agora. Claro que, velho, a gente não vai cobrar do Bahia ser campeão da Copa do Brasil, enfim. Copa do Brasil eu acho que a gente deveria cobrar. Eu mudei aqui as bolas, tô nervoso. A gente não vai. Não, porque a Copa do Brasil era factível. Pô, depois que você elimina o melhor time do futebol brasileiro na temporada com autoridade, que foi o Botafogo, é legítimo a gente sonhar por mais, ainda mais que o Flamengo vai numa situação de fragilidade extrema. Tomou 4 desse mesmo Botafogo que a gente não perdeu na temporada. Então o torcedor tinha, sim, palpabilidade na realidade para cobrar o título da Copa do Brasil, tá? Agora sim, vamos lá, ponderação. Claro que a gente não quer que o Bahia seja campeão brasileiro agora. Mas repare, o Bahia não pode ficar empurrando com a barriga lá pra frente porque o time tá sendo construído. E isso tá refletindo dentro do vestiário. O comportamento dos jogadores mostra isso. É o que você falou. Não é a derrota. É a forma indolente, bunda mole de perder. O Bahia não entrou em campo. O Bahia não teve alma. O Bahia não teve bola. O Bahia não teve atitude. O Bahia não teve indignação. O Bahia não teve raça. O Bahia não respeitou. O Bahia não respeitou o torcedor que na véspera, num evento promovido pelo próprio clube, lotou as ruas do Rio de Janeiro com entusiasmo, com devoção, repleto de esperança. Como é que os caras entram daquela forma, velho? O Bahia não entrou em campo, tô esperando o Bahia entrar em campo até agora. E repare, ainda não jogando bem, com 5 minutos, tem a oportunidade de abrir o placar e de condicionar completamente os rumos da partida, da classificação, e peida na farofa de novo. Então, velho, aí o que que acontece? O que que eu vou pensar? Não, os caras estão tranquilos. Salários altíssimos, contratos longos com o clube e esse clima do bundamolismo prime. Veja, eu assino embaixo em tudo que você falou e concordo plenamente. Vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu não faço parte do coro que assina e que grita fora Rogério Ceni. Não faço. Eu acho que Ceni é um treinador de boa qualidade, com suas limitações, com uma série de defeitos. Não acho ele brilhante. Acho que, inclusive, Ceni, para mim, é muito raro você encontrar ex-jogadores que são hoje treinadores. Assim. O cara foi um ex-jogador brilhante e ele é um treinador brilhante. Essas coisas são muito difíceis de você encontrar. Geralmente, você encontra treinadores que são brilhantes e que foram jogadores medianos para razoáveis. A gente conta nos dedos, né? Ser brilhante nas duas coisas, eu tenho muitas dúvidas se Rogério será um treinador brilhante. Tenho dúvidas, mas ok. Mas acho que ele é um profissional correto, uma pessoa séria, trabalhadora, dedicada, com mais méritos do que deméritos, com mais acertos do que erros, inclusive nessa temporada. Colocou o nosso time hoje numa posição que, sendo muito sincero com você, eu não esperava chegar à 25ª rodada do Brasileirão e ter meu time no 7º lugar, podendo ter brigado por coisas melhores. Eu não esperava. Se eu disser hoje a você assim, volte um ano atrás, volte em janeiro, Bahia estará onde no final do ano? Eu não diria você que estaria em 7º. Eu estaria mentindo se eu lhe dissesse isso. Então eu acho que há muito mais méritos do que deméritos. Agora, para um sujeito que dizem, né, que lida tão mal com a derrota, ele ontem dormiu abraçado com ela. Né? Ele tratou ontem a derrota como amiga, como amante. Ele dormiu agarradinha. Né? Ele e o time inteiro, porque é exatamente isso que você está dizendo. No meu incômodo do que aconteceu ontem é que não é legítimo, não é justo, não é correto, é desonesto você usar como argumento para o que aconteceu ontem a justificativa de que nós estamos construindo o futuro. Construir o futuro não tira da gente a fome do presente. É perfeitamente possível conciliar essas duas coisas e o jogo de ontem era o jogo onde, mais ainda, quem tem fome tem pressa. E nós temos fome.
Nosso time, nossa torcida, nossa história. Nós temos fome, nós temos desejo de conquistar aquilo que a gente merece. E esse time tinha plenas possibilidades de se comportar ontem de um jeito diferente. Então, de novo, ninguém está aqui questionando o projeto, ninguém está aqui dizendo que não vai dar certo. Nós estamos dizendo que há um componente aí de indignação e de pressa que a gente também precisa ter. E que nesses momentos críticos, neste ano, todas as vezes em que o Bahia foi colocado à prova para mostrar em campo a sua capacidade de ter fome de conquistar coisas maiores quando era possível, todos esses momentos o time falhou. Então, falta, meu amigo, falta alguém, falta sim alguém naquele clube, naquele time, que é o que eu vi, que ontem eu só vi em Canu. A única pessoa, veja, eu não estou no bastidor, não posso falar do que está acontecendo lá dentro, mas o único jogador que eu vi ontem assim, incomodado com a forma como o time jogou, foi Canu. Eu não vi isso em outros. E Rogério tem uma coisa assim que às vezes me incomoda, não sei se é síndrome de goleiro que jogou sozinho, né? Goleiro é o filho único, né, do futebol, é o cara que fica lá sozinho e que as coisas meio que dependem... Mas eu fui goleiro e minha personalidade é totalmente diferente. Já sei o que você vai falar. É o cara que fica lá sozinho que as coisas dependem meio que só dele. No final das contas, depende só dele o que vai acontecer, né? Ele erra e acerta meio que mais sozinho do que os outros 10. A sensação que eu tenho ontem, e que eu tive ontem, que às vezes eu tenho, é que ele diz assim, porra, bicho, tô fazendo minha parte. Essa coisa assim, pô, tô fazendo minha parte, não aconteceu porque não aconteceu, mas tô fazendo minha parte. Não, amigo, desculpe, você faz parte da solução, mas você também faz parte do problema. Eu estava conversando com o Gabinho antes, eu concordo com ele, eu nem acho que o Rogério deveria ontem ter iniciado com um time diferente. Eu entendo ele ter começado ontem com, com a mesma base. Agora, ele deveria ter mudado ao longo assim, o Bahia se transformou num time previsível. Um menino de 5 anos que assiste os últimos 10 jogos do Bahia, ele consegue antever totalmente os movimentos de Rogério no segundo tempo. As substituições são as mesmas, nos mesmos... Porra, velho, não é possível. Não é possível que você não tenha repertório de surpreender o adversário. De novo, o esquema que o Bahia montou é um esquema bacana, mas o Bahia está se transformando no Miss Simpatia do futebol, sabe? Miss Simpatia, aquele cara bacana, beleza, todo mundo apoia. E Soriano chegou aqui dizendo que a gente ia ser odiado. Tá todo mundo querendo jogar contra a gente em momentos decisivos. Então, isso que você falou, assim, sabe, tô fazendo minha parte, ficou expresso ontem. A gente consegue perceber isso em algumas reações ou falas de Rogério. Ele fala assim, realmente hoje faltou um pouco, né, do nosso anímico e tal, não sei o que, papapá. Porra, se faltou, ele tem responsabilidade, meu irmão. O líder no futebol é o quê? Pra motivar, pra cobrar, pra extrair o máximo dos caras, não só tecnicamente, mas animicamente também. Enfim. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Leozinho Estrela, que tá aqui assistindo a gente. Um abraço, Léo. Eu apertei sua mão porque eu queria dizer, mas aí eu não queria lhe interromper, que você me representa. Não, você me representa. Você também, papai. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval.